dando início aí, hoje vamos apresentar, né, um workshop de como atrair e selecionar talentos. Aqui na Leve estamos constantemente, né, em busca de melhores talentos do mercado para compor nosso time. Então, vou falar como que eu faço, como fazemos aqui o processo dia a dia, né. Mas primeiro, eu vou me apresentar para vocês conhecerem um pouquinho. Então, eu sou a Cíntia, eu sou a filha caçula dos meus pais têm mais um filho, meu irmão, é esse de camiseta branca, então eu trouxe uma fotinha para ficar melhor a visualização. Na ponta ali é minha cunhada, meus pais estão no meio, sim, eu e minha mãe somos super parecidas, já dá para notar, né. E na ponta ali é meu namorado, então eu namoro já faz um tempinho também. Trouxe uma outra curiosidade sobre, eu amo moto, somos aqui uma família super apaixonadas por moto, meu pai fundou um clube de moto, eu estou ali num cantinho e nessa foto, então meu pai tem esse clube de moto já faz um tempinho, a gente viaja, meus pais sempre fazem uma tour ali pelo Nordeste, então é uma viagem e falar sobre moto para mim é algo que eu amo muito, diariamente eu e meu pai a gente vê as mudanças de moto, oficina e tudo, meu pai quando eu era pequenininha tinha uma oficina de moto também, então sempre fui criada nesse meio de motociclista. Um outro ponto também, eu sou apaixonada por futebol, é algo que eu gosto, sim, sou corintiana, para quem não sabe, sou fanática, vou para estádios, assisto, acompanho, jogo no Cartola, então sou bem vidrada em futebol. Aqui umas curiosidades, então eu moro em São Paulo, namoro, tenho 22 anos, faço 23 esse mês, mas por enquanto ainda tenho os 22. Aqui 3, motivos que me fazem sair de casa. Hoje eu sou extremamente caseira, o meu time brinca comigo porque eu sou uma velha senhora, eu não tem só esses 3 motivos que me fazem realmente sair de casa. Moto, então é algo que realmente me fazem falar: "Poxa, eu vou sair de casa". Comida japonesa e praia. Então são os 3 fatores, assim, que eu saio de casa sem pensar 2 vezes. Então, eu trouxe um certificado ali, porque eu sou formada em nutrição e dietética, foi um curso técnico que eu fiz, gostei, mas não foi a área que eu segui, e sou formada também em gestão de recursos humanos. Então eu me formei, e quando eu fiz o primeiro estágio, fiz um estágio num grupo, numa empresa, né, uma consultoria, lá eu conheci quem me deu essa primeira oportunidade foi a Pri, que trabalha aqui na Leva do Comercial. Ela me entrevistou, ela gostou muito, falou: "Ah, então tá contratada, tá fechado". Falei: "Não", então iniciei como estágio, fiz, e lá também eu conheci a Pam, né, e a gente fez uma amizade lá, trabalhamos juntas, logo eu saí também, e nesse intervalo para entrar em outra empresa, eu fiz alguns freelances, né, porque eu queria atuar com várias tecnologias, eu queria conhecer várias tecnologias, para eu ter o conhecimento antes de entrar em uma outra consultoria e ficar fechada ali só em algumas tecnologias. E aí, eu fiz esse freelance, depois eu entrei numa empresa, numa outra consultoria, onde eu fiz vagas de tech e SAP. Mas eu não estava exercendo, fiquei só com a parte de desenvolvimento. Então, contratava mais dev, e depois surgiu uma oportunidade muito legal de fazer vagas em Portugal. Então, eu fiz vagas de Portugal por um tempo. Eu estava nessa meio ali atendendo os clientes de Portugal, dessa consultoria. E a Pam me veio falar sobre a Leva, e eu falei: "Poxa, eu estou num outro momento da vida", mas falei: "Não, o desafio parece ser legal, parece ser bacana", e aí eu saí dessa consultoria, vim pra Leva, fiz 1 ano de casa, então faz 1 ano que eu estou aqui na Leva e alguns dias, e foi uma tá sendo uma experiência bem desafiadora, muito legal. Nunca imaginei apresentar um workshop, eu sou extremamente tímida, então não foi algo que eu me via fazendo, e hoje cá estou. Então, esse é um pouquinho sobre mim, algumas curiosidades, alguns pontos. Então, vou dar início, sobre os pontos do workshop, tá? Então, inicialmente aí, afinal, o que é atrair, né? O atrair é um conjunto de esforços para conquistar profissionais com o objetivo de integrá-los ao quadro da empresa. Então, o processo de atrair é a primeira etapa, é o primeiro passo. Então, é o momento de acolher e encantar os profissionais. Nessa etapa, é sempre pensarmos em mudanças também, estratégia,
constantemente para que a gente possa ter sempre uma boa aderência nesse acolhimento, nessa estratégia da pessoa ficar encantada mesmo pela empresa, pela forma, né? Então, hoje, essa mudança tem muito a ver também com os processos. Então, é legal a gente estar sempre melhorando isso da forma de atrair, com o detalhamento do projeto, com as tecnologias que vamos usar. Então, é super importante a gente ter um detalhamento do projeto, do cliente, para a gente ir para o mercado ali sempre com essas informações. Aqui, eu trouxe uma pesquisa que levantamos. 90% dos colaboradores na Leva consideram o processo seletivo eficiente e transparente. Então, é bem gostoso ouvir isso, ter esse resultado nas pesquisas. Um dia eu espero chegar a 100% aí, estamos trabalhando, mas super legal essa pesquisa de 90%. Então, aqui o primeiro passo na abordagem. A abordagem ela é feita, formada por 4 passos, tá? Então, vamos imaginar aí uma forma de abordagem, vamos usar um exemplo no LinkedIn. Então, primeiro a gente precisa fazer a apresentação. Pensa que vocês estão no LinkedIn sem buscar um novo desafio, sem procurar nada. E aí surge uma mensagem no LinkedIn. É legal ter a apresentação. Então, eu falo quem eu sou, da empresa que eu trabalho, para que vocês, poxa, batem a curiosidade das pessoas, fazem pesquisar, ir lá, procurar o nome da empresa e ver se faz sentido naquele momento a empresa para o perfil. Temos o segundo passo, então, é o título da mensagem. É o momento de causar uma curiosidade na pessoa. Então, eu coloco, vejo o perfil, sempre dá uma olhada no perfil, para que a gente aborde corretamente. E aí, a gente coloca o título da mensagem, se a gente está buscando um desenvolvedor, qual é a tech, ou se a gente está buscando um outro perfil também, sempre colocar o título da mensagem. Para a pessoa ter esses 2 passos e falar, não, até aqui está fazendo aderência ao meu perfil. E aí, ela continuar lendo aquela abordagem. Temos o detalhe do cargo, é o momento de dar match. Então, se a gente tem o detalhamento do projeto que foi o momento de atrair ali, eu consigo pôr nessa abordagem. E aí eu consigo ter o match com um profissional e ele falar, nossa, faz total sentido, a empresa combina comigo, eu atuo com essa tecnologia e tenho esse detalhe aqui, atento 100%. E aí a gente finaliza um quarto passo, que é agregando valor. Então, é o momento que eu coloco ali se o projeto vai utilizar o inglês, se o projeto é um cliente X. Então, a gente coloca com um detalhamento melhor para agregar valor para a pessoa falar: nossa, agora faz total sentido, estou dentro, quero marcar uma entrevista. Então, é formado nesses 4 processos, nesses 4 passos, e é sempre importante a gente ir mudando. Então, eu faço um detalhamento do projeto ali, no cargo, e não está fazendo muito sentido, abordei 20 pessoas, tive 3 conexões, então é o momento de abordar, não está sendo tão efetivo assim. Então, a gente sempre fazer essas mudanças para que a gente consiga ter a aderência ali ao 100%, para a gente sempre nas abordagens as pessoas não ter dúvida, falar: "Nossa, faz total sentido, eu quero bater um papo". Aqui eu trouxe um exemplo, no LinkedIn, qual foi o que eu trouxe de exemplo, tem 300 caracteres, então pensa que eu preciso colocar esses 4 passos dentro dessas 300 caracteres. Então, eu faço a apresentação, sou a Cíntia da Leva, estamos com oportunidade para pessoas desenvolvedoras do .NET, sempre englobar, né, mulheres, homens e todo o time, e com times entrosados e uma cultura fora da curva. Se ele olhar o nosso site, se ele procurar um pouquinho, ele já vai ver essa informação. Então, estar ali, né, para ele falar, caramba, faz sentido, uma cultura, faz sentido esse time entrosado, e a oportunidade é 100% remoto. Hoje a gente trabalha sempre buscando desafios remoto, algo que eles sempre perguntam para a gente, então a gente já leva essa informação. Então, já estou agregando valor e dando um detalhamento ali. E temos benefícios super legais. Então, aqui eu causei uma curiosidade nele. Então, poxa, quais são esses benefícios? Né? Ele falou que é legal, quero saber. E aí, a gente coloca essas informações para agregar valor. Eu coloquei, ficou curiosa? Topa nos conhecer melhor? Que aí ela se sente e fala, não, eu sinto, eu quero fazer, faz sentido, eu quero ouvir sim. E aí, a gente chega num momento bem importante, que é o momento da entrevista. E o momento da entrevista ela é feita por várias etapas, tá?
a gente então inicia com a primeira etapa. Eu me apresento. Então, lá no primeiro passo, eu só falei meu nome e falei a empresa que eu estou. E aqui eu dou um detalhamento melhor sobre mim, sobre mais detalhes sobre o meu cargo, que eu exerço aqui. Para quê? Para que eu crie conexão com essa pessoa. E ela já sentir que aqui o processo é leve, é um processo gostoso de participar. Então, eu tenho todo o cuidado para que a pessoa se sinta super à vontade logo nessa etapa aqui da entrevista, tá? Então, é o momento de criar conexão. Essa segunda etapa é a apresentação da leve. Então, é o momento de entendermos o interesse. Nossa, volta. Não. É o momento de entendermos o interesse dela em nossa cultura. Então, falamos dos nossos programas, ações, e em cada programa que nós temos, fazemos uma avaliação da demonstração do interesse dela. Hoje temos ações super legais, super bacanas, e a gente está buscando pessoas que estejam engajadas nisso. Então, por isso que a gente já faz essa avaliação aí quando apresentamos a leva. A gente aqui no time vivenciamos inúmeras situações onde os profissionais não têm interesse em ouvir sobre a ação e entendemos que aqui dentro não será diferente. Então, não faz aderência ao perfil que a Leva busca. Então, estamos sempre muito ligados a entender, a ver e analisar se a pessoa realmente está fazendo sentido para ela as ações que nós temos aqui, tá? A terceira etapa é o momento de conhecermos um pouco sobre a pessoa. Então, a gente passa o bastão da fala para a pessoa e fala, poxa, se apresenta, fala um pouquinho de você, o que você gosta de fazer, para que ela crie conexão com a minha primeira etapa ali. Então, a gente criou uma conexão. Então, ela vai se sentir super à vontade de falar, e às vezes ela fala do cachorro, do filho. Então, é super gostoso esse momento de conhecer, cada um tem uma história super legal. Então, se eu for pontuar o que eu mais gosto hoje das atividades que eu exerço, é a entrevista, é o momento de conhecer as pessoas, porque cada um tem uma história, cada um tem uma forma de contar, então tem muitas vezes que eu me emociono, falo, nossa, que legal a gente conhecer as histórias. Então, fazer entrevista tem esse lado muito gostoso da gente conhecer e entender, né? Então, aqui também lá eu conheço também o lado profissional, as experiências, o momento atual da pessoa. Aqui comentamos e avaliamos a comunicação também, a forma que a pessoa fala da empresa atual, né? Então, isso também está sendo avaliado nesta terceira etapa, tá? Então, sempre, todas as etapas temos uma avaliação, sempre estamos fazendo a análise, né? Então, é importante ressaltar isso. O teste situacional. O teste situacional é uma avaliação situacional. É uma estratégia que usamos aqui para simular situações da rotina. Então, com o objetivo sempre de analisar como cada candidato ou candidata reage aos desafios da vaga. Então, fazemos essa avaliação para prevenir os conflitos internos e aumentar a integração da equipe. Então, a gente também faz o fortalecimento da cultura organizacional, que faz sentido com a segunda etapa também, tá? É um reforço para a segunda etapa. Então, a gente trouxe, até pensei aqui num exemplo de trazer. Você já trabalhou sob pressão? Me conta uma situação que você viveu. Como você lidou com essa situação? Então, a pessoa vai me trazer uma história, uma vivência que ela teve, e ali eu falo, nossa, faz sentido, a Leva tem isso, então bacana que você lidou dessa forma. Ou às vezes a pessoa fala, nossa, eu acho que eu nunca passei por isso, eu não tenho uma história. Então eu sei que nesse ponto ela não vivenciou, ela não viveu, então ela não vai saber contar alguma história. Então, essa avaliação situacional é super importante para a gente também fazer total sentido na cultura, nas competências, e fazer essa avaliação no todo, tá? Então, a quarta etapa aí tem essa importância bacana para gente. Chegamos na segunda etapa. A segunda etapa é o momento de mapear as informações. Então, aqui eu pergunto uma data de início, pretensão, remuneração. É o momento de entender ali, eu e a pessoa, nessa fase que ela está buscando, para ver se só mapeio essa situação, essa informação. Às vezes a pessoa coloca 30 dias para início e lá, quando participa do processo, ela consegue negociar. Então, é só mapear, é só anotar essa informação que ele vai me passar, nada escrito em pedra nessa quinta etapa aí, tá? E aqui entramos. Opa.
Entramos na sexta etapa. Aqui é uma avaliação técnica, é o bate-papo entre um profissional leva e o candidato ou candidata. Então, aqui também eu conto muito com o apoio da parte técnica, que aqui é o momento que mapeamos as skills técnicas necessárias para o preenchimento da vaga, né? Então, o parecer técnico, ele sempre vem com os pontos positivos e pontos a ser desenvolvidos pelo aquele profissional que está participando do processo. Então, é extremamente importante, porque a gente usa esse parecer, essas anotações, avaliação, ali na sétima etapa que eu vou mostrar em seguida. Mas é por isso que é sempre bom a gente ter essa avaliação, esse parecer de vocês, quem faz entrevista técnica sabe do que eu estou dizendo, mas é super gostoso. Eu acredito que é legal sim fazer entrevista para ter esse entender o skill técnico. Poxa, a pessoa atuou com um tal ponto. Nossa, que legal, porque aqui a gente precisa disso, entender a necessidade também. Então, a avaliação técnica nessa sexta etapa aí também é de extrema importância para a gente aqui na Leva. E finalmente a gente chega na nossa sétima etapa, né? Que é apresentar a nossa forma de contratação e os benefícios. Então, tudo depois de mapear essas informações, avaliação técnica, de conhecer, né, os profissionais, a gente apresenta a nossa forma de contratação. A Leva é diferente, a nossa forma de contratação também, e pontuamos os benefícios, né? E aí a pessoa vê se realmente faz sentido, porque a gente dá match com o profissional e o profissional dá match com a gente. Os dois tem que estar bem alinhado com os propósitos, né? Então, essa sétima etapa é crucial para a gente falar, nossa, fechamos uma vaga, carta proposta, feedback e vamos mais uma pessoa aí dentro do nosso time. Então, esse é o processo só da entrevista, gente. Esse é o momento da entrevista, é a primeira etapa de atrair esses profissionais. A gente ainda está no processo de atrair. Aqui é bacana falar também perguntas que não devemos fazer. Não devemos fazer, não deve ser substituída, nem dar a entender que eu quero questionar isso. Não é legal, não é de bom tom. Então, eu anotei aqui ó, algumas perguntas. Então, se a pessoa é mãe ou pretende ser mãe em alguns anos. Pô, Cíntia, por que não faz sentido perguntar? Porque às vezes eu sou mãe, pode falar e lá na frente ela não ser aprovada. Com certeza a mulher vai achar, não, eu acho que é porque eu sou mãe. Então, não é bacana perguntar. Se a pessoa se sentir confortável, ela vai falar que ela é mãe, ela vai falar a idade do filho, o nome, mas a gente perguntar não é legal, então é melhor não fazer essa pergunta. O posicionamento político e religioso, primeiro porque política o voto é secreto, então é uma pergunta que não devemos realmente questionar, e nem a religião da pessoa, tá? Orientação sexual também, se ela sentir à vontade, querer comentar, falar, tudo bem, tudo certo. Mas para a gente não é relevante, porque a gente é uma empresa totalmente de inclusão, de diversidade, então para a gente não faz sentido perguntar isso. Pode colocar a pessoa também numa situação bem constrangedora. Faz o uso de algum medicamento controlado ou se possui alguma doença crônica, também não é legal. Ela não vai, difícil nunca, pelo menos peguei a pessoa para falar sobre que faz algum procedimento, usa algum medicamento. Então, também não é do nosso interesse, não é do nosso tom questionar isso, tá? E vai causar desconforto com certeza na pessoa. A remuneração já está naquela etapa ali que eu converso no final do processo tudo, onde eu tenho o meu feedback ali comportamental e um retorno técnico. Então, eu já mapeei essa informação. Então, a remuneração é algo muito pessoal da pessoa, é um ponto muito delicado para questionar e falar. Então, mais gente perguntando, mais desconforto a pessoa vai causar nela, mais desconforto vai causar na pessoa, porque pensa, beleza, o RH sabe, aí outra pessoa perguntou, sabe, outra sabe, então vai ficar espalhando aquela remuneração da pessoa, não é legal, por isso que a gente não deve questionar. Muitas vezes também lá na sétima etapa, eu negocio, eu converso, aqueles pontos que a ser desenvolvidos, é uma forma de negociação, então, às vezes ele vai falar um valor para um, falar um valor para outro, então não faz sentido nenhum a gente questionar isso, a não ser se for feito aqui pelo Gente Cultura, que foi a sétima etapa ali que eu apresentei. Então, eu trouxe um lembrete aqui para gente, e sempre lembrar que somos uma empresa de inclusão. Por isso que essas perguntas não devem ser feitas, tá bom? Então, depois de toda a parte
de atrair os profissionais, que é uma etapa super extensa, que vai, né, uma semana aí pelo menos desse processo todo, temos os pilares para selecionar os talentos. Então, beleza, atrair, a pessoa está super encantada, a pessoa está se sentindo acolhida, estou ali em contato sempre com ela, mantendo ela informada do processo. A gente tem os pilares para selecionar. Então, depois temos ali as pessoas profissionais, fala, poxa, Cíntia, como que a gente faz agora para falar? Esse talento a gente vai trazer para casa, para dentro. Temos esses 3 pilares. Então, temos a avaliação de fit cultural, que é aquela segunda etapa do processo de entrevista. Temos a avaliação situacional, que foi feita através das competências, da cultura. Então, a gente tem esse segundo avaliação. E a terceira, nós temos a avaliação técnica, feita pelo time técnico. Então, temos essas 3 etapas. Aí a gente pensa, nossa, agora consigo selecionar os talentos e trazer. Então, esses são os 3 pilares que nós temos na hora de selecionar os talentos aqui na Leva, tá? Dando continuidade, nós temos fornecemos, né, um material de apoio aí. O time de Gente e Cultura, então, criou um material de apoio com possíveis perguntas para apoiar nos nossos processos. Então, a gente preparou esse material no intuito de direcionar para quem realizará entrevistas técnicas. Então, é legal porque vocês agora vão ter um direcionamento, né? Perguntas que podem ser feitas, que devem ser feitas. E se surgir dúvidas, perguntas, nossa, Cintia, esse material aqui tem uma dúvida, me chamem, me perguntem, compartilha comigo a dúvida, que eu vou estar aqui sempre dando apoio e sugestões, ideias, para que a gente realize o melhor processo seletivo aqui dentro, tá? Então, podem contar comigo aí nesse material de apoio. Por fim, trouxe uma curiosidade para vocês, uma não, duas, super legais. Eu acho que a Forms fez uma pesquisa em junho, tá? E na pesquisa da Forms, ela diz assim: marcas que conseguem engajar com propósito de diversidade tiveram 71,71% dos aceites de profissionais no processo seletivo. Então, as marcas que conseguem ter esse propósito da diversidade, de inclusão, têm esse 71,71% dos aceites. E a Leva não estar fora dessa pesquisa aí, então temos hoje nessa pesquisa que foi feita em 2022, 51% das vagas preenchidas por pessoas do grupo de diversidade aqui na Leva. Então, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, pessoas pretas e mulheres. Então, a gente fechou mais da metade das nossas vagas com o grupo com as pessoas do grupo de diversidade. Então, a gente está dentro aí dessa pesquisa que eu achei que ficou muito legal. Uma outra curiosidade, aqui diz: os processos seletivos ágeis tendem a atrair mais talentos. Os que duram menos de 20 dias chegam a 70% dos aceites. Os que duram 30% ou mais têm 50% de recusa. É chatinho, é desmotivador você participar de um processo muito longo, muito cansativo, chega assim na oitava, sétima avaliação, a pessoa acaba declinando, aceitando uma outra proposta. A gente está no mercado extremamente aquecido, então, quanto mais ágil a gente for no processo, na nossa entrevista, na avaliação técnica, quanto mais rápido a gente tiver esse feedback, esse retorno, é melhor para que a gente consiga trazer mais pessoas para o nosso time e que esse time continue crescendo da forma que nós estamos crescendo, tá? Então, os que duram menos de 20 dias, né? Então, a gente também fez uma pesquisa aqui dentro da Leva, nesse ano de 2022, e a média está em 17 dias. Então, estamos dentro dessa média para fechar. Então, a gente tem sim 70% dos aceites. E é muito bacana, porque é muito esforço para a gente conseguir fazer todo o processo, seja ágil, todo mundo, né, principalmente a parte técnica ali, corre muito, tem cliente, tem isso, mas eles arrumam um tempinho para entrevistar, para fazer a melhor avaliação técnica. Então, agradeço bastante aí pelo apoio também nessa parte. E que a gente continue, a gente até reduza esse processo aí de 17 dias para a gente estar sempre em constante evolução, tá? Por fim, é isso. Eu agradeço pelo tempo, pela disponibilidade. Eu vou abrir agora para perguntas. Acredito que devo ter algumas perguntas ali. Eu vou parar de apresentar para eu poder ver vocês, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Então, eu vou parar de apresentar aqui.
Podemos Podemos perguntar fazer a já? pergunta já? Pode perguntar. Um de cada vez. Pode ir, Matheus, pode ir. Tá. Olá, Cintia, tudo bem? E aí, Tudo galera, bem, suave? Matheus? Então, eu queria saber como é que funciona a indicação premiada, assim, né? Quando a gente Uhum, coloca lá uma pessoa que a gente conheça ou um profissional que a gente quer indicar, uhum, como que é essa parte do processo seletivo, né, pra uhum. galera entrar na leva? Ah, legal. Obrigada pela pergunta, Matheus. É mesmo o processo. Todas as indicações que temos, a gente faz o mesmo processo, com muito carinho, muita atenção. Eles participam do processo conosco aqui de Gente Cultura, participam do processo na entrevista técnica também. Então, eles fazem todo o processo normalmente nesse perfil, dessas etapas que eu apresentei, tá? Aham, Então, é legal porque a indicação, a pessoa tem uma avaliação, indica, quem a gente indica porque a gente está gostando da leva, então continua indicando, gosto de ver as indicações e é bacana, porque aí a gente consegue fazer todo o processo e ter também esse processo aí todo de fora ou de dentro aqui de casa, tá aham. bom? Tá, e não, só Pode mais falar, uma pergunta que está pode mandar. englobada a isso. Uhum, Como que é feito a parte de seleção da pessoa? Se ela vai entrar nessa próxima etapa ou não? Tipo, eu enviei uhum, o currículo, né, sim. da pessoa. Uhum, Como que é feita essa parte aí da seleção dela, de uhum. fato, né? Eu primeiro faço uma análise de currículo. Eu olho o currículo, com que a pessoa atuou, eh, o tempo que ela ficou em cada empresa, as empresas que ela atuou, as tecnologias que estão no currículo. Por isso que é bacana o currículo com detalhamento ali, e que se eu ficar com alguma dúvida, nossa, será que a pessoa atuou com. Vou dar um exemplo, com .NET Core? Ah, então eu vou entrar em contato com a pessoa, vejo, analiso e falo, nossa, no currículo não consta essa informação. Você pode dar um detalhamento melhor? E ali eu vou fazendo o processo, caso não tenha no currículo. Então, eu primeiro faço análise no currículo para entrar em contato. Caso a gente não tenha uma vaga em aberto naquele momento e tudo, a gente guarda o perfil para que quando essa vaga abrir aqui, a gente conseguir falar com essa indicação, Ah, beleza, então. tá bom? Obrigado. Imagina. Obrigada a você pela pergunta. Mais alguém? Acho que a Carol Amiga, levantou a a mão. Carol tá com a mão levantada, só que eu tenho uma pergunta do Natan, que ali ele fez ali na hora que estava apresentando as Uhum, etapas. Ele claro. perguntou em quanto tempo essas etapas são concluídas, as etapas que você mostrou. A gente falando com os candidatos, Uhum. entrevistas e tudo mais. A gente está demorando num processo aí de 17 dias para a gente da abertura da vaga ao fechamento da vaga. Então, dentro desses 17 dias, a gente consegue fechar essa posição. Então, está demorando em torno de 17 dias. Então, está sendo bem, bem rapidinho os processos. Respondi a pergunta? Acho Sim, que sim. sim, depois qualquer coisa você especifica aí o É, tempo. qualquer coisa me chame no particular que eu explico um pouco melhor, se ficar alguma dúvida. Pode perguntar, Carol. Oi, Oi, bom tudo dia, bem? tudo Bom bem? dia, tudo bem. Eu tenho uma dúvida referente a essa parte de diversidade, né, que vocês Uhum, falaram, trouxeram uns números muito massa, assim, que às vezes a gente acaba não tendo conhecimento, e especificamente na área de produtos, olhando para as pessoas POs e também SM, o número de mulheres atuando ali uhum, ainda é baixo, né? Eu até tinha te indicado uma pessoa, infelizmente acabou que não deu certo, mas eu queria saber de vocês se existe, assim, se existem vagas afirmativas para, por exemplo, pessoas, mulheres. Tipo, acho que é, uhum, que é, que é mais focado em mulheres, porque ali a gente tem duas POs, basicamente, e isso representa 16% da quantidade de POs homens que a gente tem na leva, né? E para uhum, mim esse número é muito significativo no ponto de que às vezes eu não consigo ali no meu dia a dia, por mais que a gente tenha muitas pessoas aliadas e parceiras, uma representatividade na área que eu estou atuando, que é na área de produtos. Então, uhum. acho que essa é a minha dúvida. A gente tem hoje em dia vagas afirmativas para mulheres? Uhum. A gente já abriu, sim, algumas posições, vagas afirmativas para mulheres, sim, tá, Carol? Legal, Recentemente, a gente abriu uma posição no time de dados e falaram, nossa, vai ser afirmativa para mulheres, tanto que a gente fechou com uma mulher, sim. legal. Então, temos, sim, algumas posições que são afirmativas, tá?
Então, a gente trabalha isso também e a gente está sempre buscando mais mulheres para participar dos processos, tá? Então, se vocês puderem indicar mulheres também, eu vou ficar muito feliz. Indiquem mulheres, por Indiquem favor. mulheres, Indiquem tá? mulheres. Beleza, obrigada. Imagina, Carol. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Cá. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu queria entender um pouco, porque assim, pelo que eu entendi, vocês analisam a pessoa, né? E no mundo ideal, a pessoa tá bem alinhada com a leva e acaba entrando. Uhum. Às vezes eu queria entender também o contrário, tipo, tem algum sinal, algum red flag, assim, que vocês percebem na entrevista ou, enfim, durante o processo, quando a pessoa não tá alinhada ou não tem aptidão, alguma coisa assim? Sim, sim. Por exemplo, as entrevistas sempre são feitas, por exemplo, de câmera ligada, para ver se a pessoa realmente está ali presente. Então, às vezes a gente está fazendo uma entrevista, a pessoa está no celular, às vezes a pessoa fala, poxa, dá para falar logo o cargo, às vezes estou apresentando a cultura, estou super ali, né, feliz apresentando, que é algo que eu gosto muito de falar, e a pessoa não está interessada em ouvir os programas, as ações, então é o momento da gente já ver que a pessoa não está alinhada à cultura, e ali eu já sei que eu não vou conseguir seguir com ela no processo. Ou comportamental, então, na avaliação situacional, eu levo várias situações para a pessoa me trazer uma história que vivenciou, que passou, e às vezes a pessoa, não sei, não lembro. Então eu fico, então não é aderente ao que a gente está buscando. Então tem vários pontos que a gente analisa na entrevista que a gente não consegue passar a pessoa e realmente a pessoa recebe um feedback, um retorno. Muitas vezes a gente liga para a pessoa para falar o porquê, dar um detalhamento, para que nas próximas oportunidades dela na vida ela conseguisse se atentar a esses pontos e evoluir. Então, nosso feedback também é sempre fazendo com que a pessoa melhore futuramente nas entrevistas e tudo. Então, a gente tem esses pontos. Esse ponto é importantíssimo, né, Cíntia? Sim. E, assim, é o que define, na realidade, né, ali o processo, porque eu estava lendo um artigo ontem de RH, né, Sim. e aí estava falando que na nossa área tem mais vagas abertas do que candidatos, né? Ou Uhum. seja, a entrevista, ela acaba sendo só eliminatória no comportamental, né? Porque o técnico a gente capacita, né? Então, Sim. às vezes a pessoa não está preparada para aquela vaga, mas tem outra vaga na leva que pode ser interessante para aquela pessoa. Então, Uhum. essa parte de categorização. E sempre que chega na gente também, se a pessoa ficar torneando muito o que a gente está perguntando, a gente já percebe que não tá desviando do assunto técnico, esse tipo de coisa. A segunda etapa técnica também tem que estar bem alinhada, né? Sim, sim. Às vezes, comigo, a pessoa conseguiu ter aderência ali, foi super bacana, prestou atenção, se sentiu, falou, nossa, faz sentido para mim. E aí, lá na técnica, o avaliador técnico me passa e fala, e pontua isso. Nossa, a pessoa não teve esse perfil que teve com você. E aí a gente acaba dando um feedback ali negativo, um retorno negativo, mas sempre pontuando tudo que aconteceu para que ela possa evoluir quanto a isso. Então, é muito importante, muito. Eu vi uma frase aqui dentro da Leva justamente falando sobre isso. Uma pessoa comentou, falou assim, o comportamental é o único que a gente não ensina, o técnico a gente consegue ensinar. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter o cuidado e o zelo nessa parte comportamental, que é o que nós temos muito aqui. Só complementando também, né? Uhum. Eu ia fazer uma pergunta, meio que não é uma pergunta. Eu, Caio e o Paulo, nós estivemos num evento, né, de RH na semana retrasada e trouxeram um dado interessante lá, né, Paulo, sobre diversidade, né? As equipes com mais diversidade entregam mais, né? Então, não é só Exatamente. contratar mulher porque tem que contratar ou diversificar porque tem que diversificar. Isso traz resultado também, né, pra gente. Questão de performance também. É As pessoas. 20% a mais que chega a entregar? De 21% a 33%. É super Então, bacana uma esses pesquisa números. super importante trouxe esse dado pra gente. Sim,
É bacana, é legal, é bacana você ter mais pessoas, mais mulheres, por exemplo, eu trabalhar com mais mulheres, ver mais mulheres no mercado de trabalho, porque eu sei o que é fazer uma entrevista, a pessoa perguntar se eu sou mãe, se eu pretendo ser mãe, mas uma mulher, não sei. Então, é complicado viver nessa situação. E aí, quando a gente tem uma empresa que acolhe isso, é muito bacana. Então, você se sente mais motivada, você se sente com comunicação ali, eu falo como mulher, e uma outra mulher me entender também. Então, a gente ter isso é realmente muito mais produtivo. Eu gostei da sugestão de vagas afirmativas para mulher aí da Carol, né, que falou. Hoje no nosso time ali do RH, a gente, da plataforma de RH, né, que o time de gente de gestão é vocês, mas a gente está desenvolvendo essa plataforma, né, novidades em breve aí, pessoal, mais uma novidade da Leva chegando. A gente vai abrir mais vagas lá agora, né? Inclusive, a gente está com uma indicação de UX de uma menina, uma mulher, né? Enfim, que o Benjamin indicou. Então, eu já passei ele para a Pâmela para a gente dar prioridade. E aproveitando essa deixa, eu faço questão de que as vagas ali que a gente vai abrir agora sejam afirmativas para mulher, porque a gente só tem a Sandra hoje no time de mulher. E isso me incomoda também. Ontem eu bati um papo com uma mulher desenvolvedora, né? Eu conheço, acho que só a Bruna, desenvolvedora, tipo front-end falando, né? E aí eu bati um papo com a menina de Manaus, que é desenvolvedora front-end também, tem 10 anos de experiência na área. Cara, eu fiquei, tipo, muito assim, contrata. Já manda o perfil. Então, eu acho que já tem alguém do RH aí, já dando sequência, já. Então, já vou Do falar time de cultura, gente, cultura. Não, perfeito. Já vou dar uma prioridade. Gosto de mulheres desenvolvedoras. Infelizmente, o mercado de desenvolvimento tem um baixo número de mulheres ali, infelizmente, né? São mais mulheres, Cíntia, eu quero começar, eu quero o primeiro cargo ali para atuar. Então, é por isso que é importante trazer júniors, performar, desenvolver, para que a gente possa dar mais abertura nessas vagas afirmativas para mulheres, sabe? Mas é meu sonho contratar várias mulheres, fazer entrevista. Hoje, meu alto índice de entrevista com homem. Quando eu entrevisto uma mulher que fez entrevista comigo, eu falo a primeira coisa que eu falo, nossa, uma mulher. Já vou assim, porque é algo que é diferente entrevistar uma mulher. Vai com os Então, dois pés no peito já. nossa, Vem. já vou. vou super empolgada. Legal. Tem um monte de mãozinha levantada aí. Eu tenho uma dúvida. Quando eu participei do processo seletivo em abril, eu fui abordado por uma empresa que a Leva contratou, na época era a HDN, né? Então a HDN contratou uma empresa de consultoria de RH e ela entrou em contato comigo e depois só que eu fui conhecer o Narsa, fui conhecer a Tainara, a outra moça que trabalhava com a gente. A gente ainda tem parceiros de consultoria de RH de contratação que ajudam vocês ou hoje é 100% Leva? Não, nós temos sim, e as pessoas estão aderentes à nossa cultura também. Então, a pessoa, quando ela vai abordar, ela está muito ciente da nossa cultura, da forma que elas precisam abordar, para que não se perca. Então, lá desde a abordagem, mesmo que seja com uma parceira, que isso seja feita por todo o processo que esteja dentro inserido na nossa cultura. Então, sim, nós temos as nossas parceiras que estão muito aderentes à cultura, para que isso não se perca. Amiga, vou ler aqui Oi. 2 perguntas by Kelly. Tá bom. Então, ó, a primeira é, se na sua visão, tá, dentro do RH, qual é a importância do feedback técnico para o RH e para o candidato? É realmente a gente conseguir fazer com que essa pessoa evolua. Então, por exemplo, a gente está com uma vaga de sênior, a pessoa se candidatou como sênior, né, com uma pretensão de sênior, e aí a pessoa com o avaliador técnico me vem e fala assim, a pessoa não é sênior por causa desses pontos que ela precisa ser desenvolvidas. E aí, para eu alterar a senioridade da pessoa, eu preciso desse ponto, né? Então, esses feedbacks é muito bacana para eu também negociar uma senioridade. Então, eu vou lá e falo, ó, esses pontos a ser desenvolvidos não faz você ser um sênior dentro da Leva. A senioridade muda muito de uma empresa para outra. Então, é importante a gente ter esse feedback para que a gente consiga mudar a senioridade, uma renegociação de remuneração e fazer com que ela possa ser desenvolvida nesses pontos. Então, o feedback técnico é muito bacana para isso.
tá? Para alteração, uma negociação e fazer com que a gente consiga desenvolver. A gente não quer pessoas totalmente prontas, não existe isso. Então, a gente ter esses pontos a ser desenvolvidos faz com que a gente tenha esse feedback e fale com as pessoas lá, tá? Quando a gente vai fazer a negociação. Maravilhosa. E a outra pergunta aí, Baikele, é: Cíntia, de que forma você acha que a nossa cultura impacta no momento da atração? O que a cultura impacta? De que forma você Tudo. acha que impacta? Impacta tudo. A pessoa, ela nunca viu um campeonato de games, por exemplo. Ela fica, os devs ficam alucinados. Como assim um campeonato de games? E aí você vê que a pessoa está super ali interessada a saber mais. Então, a cultura da leva é crucial ali na entrevista. Por isso que eu falo que se a pessoa não estiver engajada ali na entrevista, eu não consigo passar ela para as próximas etapas. Porque é diferente a nossa cultura. Quem está aqui dentro sabe disso. Então, na entrevista é crucial a pessoa estar engajada. Então, eu vou falar do primeiro passeio na Combosa, a pessoa fala, nossa, que legal, o momento é para eu falar um pouco sobre mim, a pessoa ou outra conhecer, e você vai criando conexões com as pessoas, né? Então, poxa, fui conhecendo o Lucas Alves, por exemplo, por causa das entrevistas técnicas. Se não tivesse, e não tivesse primeiro passeio na Combosa, eu não conheceria ele, não conheceria o microfone super legal dele, não saberia que ele era casado, por exemplo. Então, é muito bacana o momento da cultura para que a gente crie conexões. Então, quem vai para o Hub é super bacana, porque você vai criando conexões, você não fica não tem panelinha ali, você vai conversando com você almoça com outras pessoas. Então, por isso que é super importante esse engajamento na cultura lá na entrevista. Eu respondi? Pergunta? Maravilhosa. Então tá bom. Alguma outra pergunta? Acho que tem o Léo e o Narsa. Se ninguém for falar, eu queria deixar uma sementinha aqui também de uma informação que a gente recebeu no evento que a gente foi, que a maior taxa de conversão para que o candidato chegue a uma entrevista técnica ou uma entrevista com a empresa na possibilidade de contratação maior é o compartilhamento dos colaboradores, né? Então, assim, um compartilhamento de vocês aqui nessa call, no seu perfil do LinkedIn, ele tem um peso maior até do que a vaga publicada no site ou no LinkedIn da Leva. Então, assim, indicar pessoas, e não só indicar, porque às vezes você indica aquela pessoa que você já trabalhou junto, que tem uma proximidade, mas compartilhar a vaga é muito importante, porque às vezes é uma pessoa que você esqueceu, tá lá no seu perfil do LinkedIn ou Instagram, ou qualquer rede que você sinta à vontade de compartilhar, porque demonstra que, pô, eu estou compartilhando a vaga do lugar que eu trabalho, então significa que tá legal trabalhar aqui, entendeu? Então, esse ponto que eu queria deixar com vocês aqui para a gente propagar para o resto da leva. Bacana. Maravilha. Amiga, aproveitando só esse ganchinho, o Natan fez uma pergunta sobre o perfil da leva não ter cadastrado as vagas lá. Tem algum motivo específico? Desculpa, não entendi a pergunta. Como assim, O perfil? porquê que o nosso perfil da leva não tem as vagas cadastradas no LinkedIn, tá? Do LinkedIn. Usando Tem a algum ferramenta motivo lá específico? mesmo de vagas. Usando da ferramenta. Porque nós temos uma ferramenta super legal sendo desenvolvida dentro da Leva que a gente está usando, então fazer o processo lá dentro é muito legal, gente, é muita satisfação quando o pessoal veio apresentar, fazer as mudanças, alterações. É outra coisa você entrar numa plataforma com a cara feita, desenvolvida dentro de casa, sabe? Então, é por isso. E para anunciar vaga no LinkedIn, tem toda uma política também, não é só chegar ali e postar. Tem valor, tem que pagar por cada vaga, por cada tempo que fica. Tem toda uma questão que, às vezes, também não tem tanta aderência a anunciar ali, mas sim pela nossa plataforma. Então, a forma de a gente anunciar também fica bacana, a forma que a gente anuncia pela nossa plataforma. A pessoa já entra, vai se inserir, vai se candidatar dentro da nossa plataforma e a gente consegue fazer todo o processo por lá também. Então, por isso que a gente anuncia ali do LinkedIn da forma que estamos fazendo hoje. E a plataforma tá maravilhosa. Tá Acho que o linda, Diego gente. tinha Tá levantado linda. a mão, miga. O Diego Edival. Pode perguntar, Diego. Não, mas é um feedback, assim, né? Tipo assim, né? Um dos motivos que eu optei pela Leva, né? Que na época era a HDN, foi justamente um feedback super positivo de um amigo meu, que ele também é colaborador também da Leva, entendeu? Uhum.
E o que ele falou só se confirmou, né? Tipo Uhum. assim, né? A minha entrevista inicial foi com o Alex, né? Super receptivo. Só tem elogios para ele também a falar. E pro É. o Lucas também, né? Que foi o entrevistador técnico na época. Uhum. Tá Entendeu? vendo? Um time de milhões, um time maravilhoso. Exatamente, indicar a pessoa é porque você confia, você está gostando da atual empresa que você está. Então, é importante a indicação. É por isso que eu gosto de ver. Eu falo, nossa, a pessoa está mais gente confiando no propósito, na cultura, na entrega da Leva. Então, a indicação premiada tem esse peso super bacana para a gente aqui. Então, Vai muito de indique. encontro que o Narcio falou aí, nessa questão de redes, né? Tipo, que são pessoas conectando pessoas, né? Então você Sim. corta o caminho ali que são amigos, então são pessoas que você confia que te transmite essa verdade, né? Então é muito importante a gente ter isso na cabeça, que é isso que faz com que as pessoas, né, acreditem mesmo surge aquela dúvida, né? Pô, se o meu amigo aqui que eu confio tá falando, Uhum. pô, deixa eu entender como é que é, né? Ah, não. Sim, a indicação tem esse peso, né? E eu ouço muitas pessoas falando, ouvindo, falando, nossa, me indicaram aqui, mas eu não tinha imaginado que a empresa era desse jeito, que bacana, que a gente tem um radar com o pessoal, contrata música, tem banda, você conversa, a gente tem fácil acesso à diretoria, o pessoal fica, nossa, eu tenho que escalar tanta gente para chegar na diretoria, e aqui não, sabe? Então o Exato. pessoal fica muito encantado por isso. Então a gente tem muitos retornos muito positivos sobre a nossa cultura dentro da Leva ali nas entrevistas. Maravilhosa. Bom, Amiga, alguma acho outra que pergunta? ficou. Ficou claro, gente? Não tem mais perguntas? Então tá bom. Então, eu vou ficar à disposição para caso a pessoa fique tímida de perguntar aqui à frente de muita gente, me mandem no Teams no privado. Vou estar sempre à disposição aí para tirar as dúvidas, tá? Obrigada pela participação de todo mundo, pelo tempo, tá? Então, é isso. Finalizo o workshop. Arrasou. Parabéns, amiga. Valeu, parabéns, Parabéns, gente. Obrigada. Fih, Foi foi muito muito show aí, massa. sensacional. Obrigada, Legal. gente.